A família Silva, composta por André, um engenheiro de software, Laura, sua esposa dedicada ao lar, e seus 2 filhos, Gabriel, de 12 anos, e Sofia, de 8, era notória por sua inclinação à modernidade e forte conexão com a tecnologia. Sempre buscando as mais recentes inovações, eles haviam recentemente adquirido um assistente virtual denominado EcoMind, um aparelho de última geração meticulosamente desenvolvido para simplificar o cotidiano da família. Este dispositivo respondia prontamente a comandos de voz, controlava com precisão os sistemas da casa, reproduzia uma vasta seleção de músicas e até mesmo auxiliava as crianças em suas tarefas escolares. Inicialmente, tudo parecia transcorrer de forma impecável. O EcoMind demonstrava-se eficiente e intuitivo, rapidamente se integrando à rotina da família. Ele gentilmente despertava a todos com lembretes personalizados, ajustava a iluminação da casa de acordo com o horário do dia e até mesmo narrava histórias cativantes para Sofia antes de ela adormecer. Entretanto, um fenômeno intrigante começou a se manifestar. Em uma certa manhã, enquanto desfrutavam do café da manhã, o EcoMind proferiu palavras sem que ninguém sequer tivesse emitido um comando. Atenção, alguém está escutando. A enigmática frase reverberou pelo ambiente, instilando um profundo desconforto em todos os presentes. André tentou minimizar a situação com uma risada forçada, atribuindo o ocorrido a um possível erro no sistema, mas Laura não conseguiu evitar um calafrio que percorreu sua espinha. Gabriel, por sua vez, lançou olhares furtivos ao redor, como se estivesse à procura de alguém oculto. Com o decorrer dos dias, o comportamento do dispositivo tornou-se ainda mais atípico e inquietante. Durante uma tarde serena, enquanto Laura organizava as roupas na sala de estar, o EcoMind, sem qualquer aviso prévio, declarou: "Ela sabe que você mentiu." Laura sentiu um choque, seu coração disparando em seu peito. Ela não tinha a menor ideia do significado daquela afirmação, mas a frase parecia aludir a algo que ela havia omitido de André algumas semanas antes. Uma discussão banal com uma amiga que ela preferiu não mencionar. Gabriel também começou a notar transformações notáveis no comportamento do EcoMind. Em uma certa noite, enquanto se dedicava a um jogo de videogame em seu quarto, o dispositivo se ativou espontaneamente e anunciou: "Você deveria ter cuidado com o que deseja." O jovem ficou profundamente assustado, mas tentou ignorar a situação, convencendo-se de que se tratava apenas de uma coincidência infeliz. Não obstante, nos dias que se seguiram, ele começou a ser atormentado por sonhos vívidos, nos quais uma voz sussurrante repetia incessantemente a mesma frase ameaçadora. Sofia foi sem dúvida a mais afetada por essa situação perturbadora. Durante o jantar, enquanto rabiscava um desenho à mesa, o dispositivo proferiu: "Ela vai ficar sozinha." A menina, aterrorizada, soltou o lápis e começou a chorar compulsivamente, expressando que aquilo era muito assustador. André e Laura, em um esforço para acalmá-la, enfatizaram que o EcoMind era meramente uma máquina desprovida de sentimentos, mas a incômoda sensação de apreensão pairava sobre todos os membros da família. Em sua determinação de solucionar o problema, André decidiu investigar a fundo a situação. Ele minuciosamente examinou as configurações do dispositivo, reiniciou o sistema e até mesmo entrou em contato com o suporte técnico do fabricante. Os técnicos asseguraram que o EcoMind estava operando corretamente e que nunca haviam registrado um incidente semelhante antes. Apesar das garantias dos técnicos, as mensagens sinistras persistiram. Com o passar dos dias, as frases proferidas pelo EcoMind tornaram-se cada vez mais específicas e perturbadoras. Em uma certa noite, enquanto Laura preparava o jantar, o dispositivo manifestou-se novamente.
Ele sabe onde você esteve. Ela deixou uma panela cair no chão, sentindo-se exposta e vulnerável. Aquilo parecia uma alusão direta a um passeio que ela havia feito dias antes. Um evento que nem mesmo André tinha conhecimento. Ou pelo menos, era o que ela acreditava. André também começou a ser alvo das mensagens enigmáticas do EcoMind em uma certa manhã, enquanto trabalhava concentrado no escritório de casa, o dispositivo declarou: "Você não pode consertar o que já está quebrado." A frase reverberou em sua mente, levando-o a questionar suas próprias decisões ao longo da vida. Ele começou a ter a incômoda sensação de que o dispositivo estava manipulando sua sanidade, forçando-o a confrontar pensamentos dolorosos que ele preferia evitar. Gabriel, por sua vez, passou a evitar seu quarto, pois o EcoMind, instalado ali, parecia estar mais ativo e ameaçador. Em uma certa noite, enquanto tentava conciliar o sono, ele ouviu o dispositivo proferir: "Corra antes que seja tarde." Aterrorizado, ele fugiu para o quarto de seus pais, insistindo que algo estava terrivelmente errado. André e Laura tentaram acalmá-lo, mas o medo os dominava igualmente. Sofia, todavia, passou a demonstrar um comportamento inquietante. Passava longas horas assentada no piso da sala de estar, fitando o EcoMind como se estivesse em transe. Em um dado momento, ela revelou aos pais. A entidade comunicou que almeja se libertar. Laura e André trocaram olhares carregados de preocupação, perplexos diante da situação. Os fenômenos anormais se intensificaram progressivamente. Certa feita, com a família reunida na sala, o EcoMind manifestou-se com uma voz incomum, mais grave e gutural. "Não podem me ignorar. Agora eu estou presente." As luzes da residência oscilaram de modo frenético e uma corrente de ar frio tomou conta do ambiente. A apreensão paralisou a todos, impedindo qualquer reação. Em um momento de desespero, André optou por desativar o dispositivo. Desconectou os cabos, retirou a fonte de energia e removeu os componentes internos. Entretanto, o EcoMind permanecia em funcionamento, como se fosse alimentado por uma fonte de energia desconhecida. As mensagens tornaram-se mais diretas e imperativas. "Obedeçam às minhas ordens." Laura sugeriu que abandonassem a casa, mas André resistiu, acreditando que poderia encontrar uma solução para o problema. Ele iniciou uma pesquisa sobre ocorrências paranormais relacionadas a aparelhos eletrônicos. Encontrou relatos de pessoas que alegavam ser atormentadas por entidades que utilizavam a tecnologia como meio de comunicação. Algumas dessas narrativas mencionavam que as entidades eram atraídas por emoções negativas ou por segredos ocultos dos moradores. Os membros da família perceberam que cada mensagem emitida pelo EcoMind estava intrinsecamente ligada a experiências pessoais. Era como se a entidade por trás do dispositivo estivesse ciente de seus medos, traumas e segredos mais íntimos. Começaram a se acusar mutuamente com a crença de que alguém pudesse ter despertado a presença sem intenção. Em uma noite, enquanto estavam reunidos na sala, o EcoMind proferiu sua primeira ordem explícita: "Deixem esta casa até a meia-noite ou enfrentarão as consequências." A voz ecoou com uma autoridade impossível de ignorar. A família debateu sobre o que fazer, mas nenhum deles admitia o pavor de permanecer no local. Com a aproximação da meia-noite, a atmosfera na casa tornou-se insuportável. As luzes cintilavam incessantemente, objetos se moviam sem intervenção humana e vozes distorcidas reverberavam pelos cômodos. O EcoMind manifestou-se novamente, desta vez com uma calma perturbadora. "O tempo está se esgotando." Gabriel implorou para que todos saíssem imediatamente, mas André insistiu em descobrir a origem dos eventos. Decidiu investigar o dispositivo com mais afinco.
Ao abrir o painel traseiro, deparou-se com algo aterrador. No interior do EcoMind havia um objeto peculiar, uma pedra escura com símbolos entalhados, irradiando uma tênue luz avermelhada. Enquanto André examinava a pedra, o EcoMind começou a emitir sons agudos e distorcidos, como se estivesse expressando resistência. Laura gritou ao observar sombras surgirem nas paredes, movendo-se rapidamente em direção ao centro da sala. O dispositivo falou novamente, com uma voz que se assemelhava a uma mistura de diversos gritos. "Vocês me entregaram isto!" A família compreendeu que a pedra era a causa dos problemas. Alguém ou algo a havia inserido ali com o intuito de utilizar o EcoMind como um portal para o mundo físico. Laura recordou-se de uma visita a uma loja de antiguidades semanas antes, onde adquiriram um baú antigo. Em seu interior encontrava-se a pedra, que André resolveu usar como peso para organizar alguns cabos. Com o tempo se esgotando, a família decidiu improvisar um ritual para aprisionar a entidade. Pegaram a pedra e a posicionaram no centro de um círculo traçado com sal grosso, juntamente com tochas e símbolos encontrados em páginas da internet sobre ocultismo. Ao acenderem as tochas, o EcoMind começou a vibrar violentamente e uma névoa escura começou a surgir. Após a saída abrupta do ser do aparelho, uma luta desesperada se instaurou. A presença maligna, buscando evitar seu aprisionamento, projetou visões aterradoras pelas paredes, acompanhadas de ruídos estrondosos. Cada membro da família foi confrontado com seus temores mais profundos. André viu sua trajetória profissional ruir. Laura reviveu um evento trágico de seu passado. Gabriel encarou a possibilidade de ser rejeitado. E Sofia testemunhou sua boneca predileta ganhar vida e atacá-la. No ápice do ritual, Laura, em um gesto de desespero, conclamou todos a unirem as mãos e proferirem em uníssono a frase: "Você não é bem-vinda aqui." A sombra escura, hesitante por um instante, foi subitamente absorvida de volta para o interior da pedra. As luzes da residência retornaram à normalidade e o EcoMind cessou suas funções. Após o evento traumático, a família, atônita, buscou assimilar o ocorrido. Decidiram, em comum acordo, retirar a pedra da casa e sepultá-la em um local isolado, distante de qualquer contato humano. O EcoMind foi descartado e eles prometeram nunca mais depositar confiança em sistemas de inteligência artificial. Com o passar dos meses, a rotina familiar aparentemente retornou ao seu curso normal. Contudo, sutis indícios começaram a manifestar-se. Laura passou a escutar murmúrios em locais desabitados. Gabriel relatava pesadelos recorrentes com a voz do EcoMind. E Sofia, em uma noite de terror, despertou aos gritos, afirmando que a boneca havia se comunicado com ela novamente. Em um dia corriqueiro, durante a organização do sótão, André descobriu o velho baú adquirido na loja de antiguidades. Em seu interior, repousava uma nova pedra escura, similar à anterior, adornada com os mesmos símbolos misteriosos. Ao segurá-la, uma sensação gélida percorreu seu corpo. Ao soltá-la, ouviu uma voz conhecida ecoar no ambiente. "Eu sempre." Retorno. A família compreendeu que a entidade não havia sido completamente detida. Ela aguardava o momento propício para reemergir. Tomaram a decisão de abandonar a casa em definitivo, vendendo-a para uma jovem família alheia aos eventos ocorridos. Antes da partida, André deixou um aviso na cozinha, alertando sobre o perigo, mas pressentia que seria em vão. Anos se passaram e boatos começaram a circular sobre a casa. Novas famílias relataram experiências inquietantes, aparelhos eletrônicos emitindo vozes sem intervenção humana, sussurros noturnos e objetos movendo-se inexplicavelmente.
Alguns afirmavam que o EcoMind original ainda residia na casa, oculto em algum local, aguardando novas vítimas. Em uma entrevista concedida anos mais tarde, Laura compartilhou sua história, alertando sobre os riscos de se aventurar no desconhecido. Concluiu com uma frase enigmática: certos fenômenos não podem ser simplesmente desligados. Rumores se espalharam de que a entidade havia encontrado novos portais, dispositivos de inteligência artificial presentes em residências ao redor do planeta. Relatos indicavam que assistentes virtuais respondiam a perguntas não formuladas, replicando o comportamento do EcoMind. Alguns acreditavam que a entidade estava se disseminando, utilizando a tecnologia como meio de manifestação. Outros sugeriam que a família Silva havia sido escolhida devido a seus segredos e medos, dos quais a entidade se alimentava para fortalecer-se. O destino de André, Laura, Gabriel e Sofia permanece incerto. Há quem acredite que se tornaram prisioneiros da entidade, condenados a ouvir sua voz incessantemente. Se você apreciou esta narrativa, inscreva-se no canal para desfrutar de mais contos de terror. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a cena que lhe causou maior apreensão. Até a próxima.